Queridos irmãos, eu prometi a vocês hoje pela manhã que nós iríamos conversar sobre um assunto hoje, domingo que vem e no último desse mês de fevereiro, esses 3 últimos domingos. Hoje eu vou conversar com você sobre dinheiro e o tema da minha palavra é: dinheiro é um assunto espiritual. Na semana que vem eu quero falar sobre casamento. Casamento é um assunto espiritual. E no último domingo eu quero falar com vocês sobre igreja. Igreja é um assunto espiritual. Esses 3 conceitos têm tudo a ver com o reino de Deus, com o lado espiritual da nossa existência. Tem tudo a ver. Hoje eu vou começar pelo dinheiro. E já peço você a permissão para eu falar desse assunto. Eu sei que não é todo mundo que gosta de falar desse assunto. Eu sei que tem muita gente que tem preconceito. Mas o que eu estou falando com você é algo que você usa. Você precisa de dinheiro para comprar uma banana. Você precisa de dinheiro para comprar uma sacola de arroz. E arroz você precisa de um pouquinho mais. Você precisa de dinheiro para comprar uma lata de óleo. Dinheiro não é uma maldição. Dinheiro é uma bênção. Agora, como que lidamos com ele pode se tornar, sim, uma maldição. E a minha palavra aqui é para que ele não se torne uma maldição, você entendeu? A minha palavra é para que a gente trate com o dinheiro como deve ser tratado, a fim de que Deus nos abençoe ainda mais. Deus encha os nossos celeiros, Deus enche o seu bolso, mas que Deus esvazie o seu coração, se nele tiver dinheiro. Você entendeu? Então, a título de introdução, vamos abrir a Bíblia em Timóteo. Primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 6. Quero agradecer a turma aí que sempre chega antes do culto. Quando você chega aqui para o culto, já tem uma turma que chegou tempos antes para preparar tudo. Pessoal do som, da transmissão, do louvor. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, viu, irmãos? Deus abençoe muito a vida de vocês. 1 Timóteo, no capítulo 6. Abra aí, por favor. Versículo 6 também. Deixa eu encontrar aqui na minha Bíblia. Obrigado, benção. É um texto mais difícil, acharam? Estou escutando ainda alguns aí. Eu espero, não tem problema não. É mais difícil mesmo. Eu até achei que na minha tinha sumido. Comecei procurando, estava achando. 1 Timóteo 6, 6. Ok? Com a sua Bíblia aberta, preste atenção. Já vou ler o texto, mas calma um pouquinho. Eu não entendo muito de economia, mas os economistas brasileiros disseram, saiu numa revista, que o Brasil retrocedeu 12 anos em 8 meses, falando economicamente por causa da pandemia. Essa notícia saiu, nós estávamos em novembro, quase chegando em dezembro de 2020. Repetindo, o Brasil regrediu 12 anos em 8 meses, falando economicamente. É claro que o impacto da pandemia não é só na nossa nação, mas é a nível mundial. Mas falando de nós, economicamente o Brasil retrocedeu 12 anos em 8 meses. Você lembra de Juscelino Kubitschek? JK? Foi presidente da República. Ele tinha um lema, enquanto era presidente, o lema dele era o seguinte: nós vamos fazer o Brasil avançar 50 anos em 5. Foi ele que encabeçou a construção de Brasília, porque na cabeça dele o Brasil podia avançar, em algumas áreas avançou mesmo. Na cabeça dele era 50 anos em 5 anos. Mas agora regredimos 12 anos em 8 meses.
Tão fácil regredir, né? Tão fácil andar para trás. E o interessante é que você olha para uma pandemia, o que você pensa? Logicamente, os preços deveriam aumentar ou diminuir? Devia diminuir. Gente, nós estamos numa crise mundial. Então, por que não facilitar as coisas e reduzir os preços? Se uma sacola de arroz custava 12, por que não custa 6, 3? Para facilitar para a gente superar a crise. Mas o que acontece no meio da crise? Aqui custava 12, foi para 24 ou mais. Um óleo que custava 6 foi para 10 ou mais, dependendo do lugar. Por quê? Porque economicamente nós somos regidos por um Deus chamado Mamon. O sistema mundano é regido por esse Deus. E Mamon, esse Deus, eu estou colocando entre aspas, eu estou colocando D com um D minúsculo, esse Deus não ama você. A Bíblia fala que a gente não deve amar o dinheiro, sabe por qual razão? Porque se você amar uma pessoa, aquela pessoa pode devolver amor para você. Se você amar cachorro, o cachorro pode devolver amor para você. Mas ama o dinheiro. Você sabe o que o dinheiro devolve? Nenhum amor para você. Aí a Bíblia está dizendo o seguinte: não ame o dinheiro, porque o dinheiro, na hora que você mais precisar, ele vai te sugar. Veja na crise. Na hora que a gente mais precisa que as coisas vão lá embaixo, para ajudar a gente a viver a crise, as coisas vão lá em cima, porque Mamon não tem piedade. Mamon não tem dó. Quer arrebentar com a gente. Este é o ponto. Este é o ponto. Charles Haddon Spurgeon dizia o seguinte: fala para as pessoas, fala do Deus delas, e você vai ver essas pessoas se levantarem iradas contra você. Obviamente, quando a gente fala em dinheiro, o dinheiro pode se tornar um Deus para a gente. Se ele é o meu Deus e eu falo dele, eu fico irado. A minha palavra aqui nessa noite, eu estou pedindo muita ajuda ao Senhor para que você entenda e que você saia daqui com uma certeza: Deus não quer tirar o dinheiro do seu bolso, mas Deus quer tirar o dinheiro do seu coração. Ele quer fazer uma faxina na sua alma, e Ele só pode te abençoar se o dinheiro não estiver no seu coração. Vou te explicar. De tal maneira que se houver idolatria no seu coração, Deus olha para você, idolatria ao dinheiro, Deus olha para você e fala assim: filho, eu não vou te abençoar, porque eu não posso abençoar algo que é pecado. Compreende? A Bíblia diz que Deus é tão puro de olhos que Ele não pode contemplar o mal. Então que, se eu idolatro Mamon, Deus então diz: meu filho, eu não posso abençoar você, uma vez que se eu te abençoo, eu estou abençoando um pecado, e Deus não pode abençoar algo que é pecado. O caráter de Deus não permite isso. Então Ele precisa de limpar o nosso coração. Limpou? Aí Deus fala: agora eu te abençoo. E olha que quando Deus resolve abençoar a gente, eu nunca vi Deus dando migalha. Quando Deus resolve abençoar a gente, meu irmão, sua lavoura produz o que nunca produziu. O seu salário rende como nunca rendeu. Quando Deus resolve abençoar a gente. Aí Paulo, entendendo esse dilema do dinheiro, vai ensinar o seu filho na fé, Timóteo, sobre esse problema. E eu gosto demais. Esse versículo, põe ele na cabeceira do seu coração. O verso 6. Olha aí, esse texto é fantástico. 1 Timóteo 6,6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade. Essa palavra piedade pode se traduzir por religiosidade. Vamos traduzi-la que eu acho que fica mais fácil para entender. De fato, grande fonte de lucro é a religiosidade com contentamento. Lucro para Paulo não é a conta bancária gorda. Lucro para Paulo é você viver a vida cristã com contentamento. Para ele disse, fonte de lucro. O texto continua, perceba. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. É verdade, caixão não tem gaveta. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas,
as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque, diz Paulo, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, nesse desejo, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão, que guardes um mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único, soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem nenhum já viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, Timóteo, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que a todo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Eu gosto desse versículo. Que pratique o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Até aqui. Mantenha sua Bíblia aberta. A minha palavra aqui, meus irmãos, para você é sobre esse assunto, dinheiro, um assunto espiritual. Por quê? Na Bíblia nós temos 200 versículos que falam sobre fé. Em torno de 200 versículos. Na Bíblia nós temos um pouco mais de 200 versículos que falam de salvação. Um pouco mais de 200 falam de salvação. Mas na Bíblia nós temos mais de 2.000 versículos falando sobre dinheiro. Você olhou a proporção? Sobre salvação, um pouco mais de 200. Mas sobre dinheiro, mais de 2.000 versículos falando sobre dinheiro. Jesus sabia que esse seria um problema. Jesus sabia que a nossa grande dificuldade de lidar seria com o dinheiro. E ele mesmo disse, você lembra? Nós não podemos servir a dois senhores. A Deus ou as riquezas? Para mim, a Bíblia tinha que dizer o seguinte: nós não podemos servir a dois senhores. A Deus ou ao diabo? Bom, a Bíblia nunca chamou o diabo de senhor. Mas a Bíblia falou que o dinheiro pode se tornar um senhor no meu coração. Nós não podemos servir a dois, a Deus e as riquezas. Nós só podemos servir a um. De tal maneira que se eu sirvo a Deus, eu não sirvo ao dinheiro. Mas se eu sirvo ao dinheiro, eu também não consigo servir a Deus. Portanto, irmão, já que é um assunto importante, porque a Bíblia deu essa importância, não tem problema da gente falar desse assunto. Se o próprio Jesus falou, se a própria Bíblia, que é a palavra dele, está cheia de versículos falando disso, nós não podemos ter problema de falar desse assunto. Aliás, é nós que temos que nadar de braçada, porque nós somos o povo de Deus na terra e as promessas são para nós. Portanto, Deus quer nos ensinar, Deus quer nos orientar. Nesse mundo, onde o que rege este mundo é Mamon, este Deus, entre aspas e com D minúsculo, este mundo mercadológico, que é frio, que é desumano, que na verdade não pensa no seu bem, mas na verdade quer escravizar você. Esse Mamon que na hora que você mais precisa, que os preços vão lá embaixo para te ajudar, ele quer te sugar. Se há 1 segundo, 1 minuto de vida, ele quer esse 1 minuto de vida. Ele suga a gente. Ele não tem piedade da gente, não tem dó da gente. Ele escraviza a gente. Ô pastor, como então que a gente aprende a lidar com o dinheiro diante desse texto? Eu separei 3 ensinamentos aqui. Escute você. Como que a gente lida com o dinheiro? Essa moeda que a gente tem no bolso,
que a gente usa para comprar as coisas, como é que a gente lida? Diante desse texto, Paulo vai ensinar a Timóteo, você tem um mercado, Mamon domina esse mercado mundano, mas dá para você viver a vida cristã dentro desse mercado sem se corromper. Como? Aprendendo algumas coisas. Primeiro, escute. O dinheiro pode se tornar um Deus. Vou te explicar. Preste atenção na minha afirmação. O dinheiro pode, ele não é, mas ele pode vir a ser um Deus. Dinheiro é mal em si? Não, mas ele pode se tornar mal. Depende do quê? Depende da forma como você lida com ele no seu coração. Se você o idolatra, ele se tornou o seu Deus, portanto virou Mamon. Você não pode servir ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Agora, se você faz do dinheiro o seu servo, você manda nele e serve ao Deus verdadeiro, o dinheiro não se tornou o seu Deus. Você pode usar, e dinheiro é bom quando ele é o nosso servo. A partir do momento que a gente torna servo dele, virou encrenca. O problema apareceu. Portanto, a Bíblia diz, penso eu que Paulo sabia do que Jesus disse. Porque Jesus disse em Mateus 6, 24, vocês não podem servir a dois senhores, ou a Deus ou às riquezas. E Paulo vai dizer, o verso 15, ele vai dizer, e no verso 16, Jesus é o único que possui imortalidade. Jesus habita num lugar inacessível. Ele é o único Deus verdadeiro. Paulo está dizendo o seguinte, existe o dinheiro, e o dinheiro pode se tornar um Deus no seu coração, mas Timóteo, toma cuidado, porque só existe um Deus verdadeiro. Não existe dois deuses, existe um. E esse é o Senhor Jesus. Então, Paulo está lapidando o coração desse servo, dizendo o seguinte, Timóteo, embora o dinheiro quer usurpar, Mamon quer usurpar o lugar de Deus, não deixe ele fazer isso no seu coração, porque Deus só existe um, e o seu nome é Jesus Cristo. Aí, para tentar ilustrar, porque tem muita gente que diz assim, pastor, a raiz do o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Passando para mim uma seguinte ideia, o dinheiro é neutro, correto? A raiz, o problema é quando eu amo. Mas eu posso te dizer que essa é uma verdade, mas ela não é toda a verdade. Eu posso te dizer e tentar te explicar que dinheiro não é totalmente neutro. Posso tentar? Eu trouxe um objeto, pedi o Célio para pegar para mim, um copo. Isso aqui é neutro. Isso aqui é neutro. Este copo no chão, eu passo pela rua, eu passo por uma casa, eu passo em qualquer lugar e vejo este copo. Este copo não fala comigo, não me atrai, não me seduz. No máximo, se eu for uma pessoa gentil, posso pegar esse copo e jogar numa lata de lixo, por bondade, no máximo. Mas ele não me atrai, ele está ali, ó. Não existe vida no copo, não existe atração no copo. Você trouxe aqui dinheiro, meu bem? Presta aí. Você é a mulher do dinheiro? Preciso mesmo que você me abençoe. Dinheiro. Se você passa na rua, você está andando pela rua de Alto Caparaó. Você passou, você viu. Você consegue seguir em frente? Dinheiro é neutro? O copo eu passo, não estou nem aí para o copo, ó. Mas o dinheiro, irmão, ele conversa comigo. Ele olha e fala assim, me pega. Ele fala com você? Porque comigo fala. Me pega. E alguns tentam, despistadamente aqui, ó. E chego em casa e digo, fui abençoado. Achei uma nota de 100. Você percebeu que o dinheiro não é neutro? Você percebeu que ele te chama? Você percebeu que te convida?
Você não sente feliz ao encontrar? Ele não conversa com você? Não conversa? Por que vocês estão olhando eu rasgar o dinheiro? Você percebeu que existe vida no dinheiro? Que Mamon, de alguma maneira, mexe com a gente? Não doeu seu coração quando eu rasguei? Se eu rasgasse o copo, você não sentiria a mesma coisa. Eu estou querendo te dizer uma coisa, irmãos. Se seu coração doeu ao me ver rasgar esse dinheiro, você precisa trabalhar no seu coração. Talvez Mamon está gritando dentro de você. Por que com um copo não dói? Por que com um papel não dói? Mas quando você vê um cara rasgar um dinheiro, jogar no chão, puxa vida, o pastor é maluco. O dinheiro pode se tornar um Deus, irmãos. A minha pergunta que a gente deve fazer para cada um de nós é: ele tem sido meu Deus? Porque Timóteo vai ouvir de Paulo o seguinte: Timóteo, se você tiver o que comer, o que vestir, esteja satisfeito. O grande problema é que a gente está vivendo em prol dele. Quando vivo em prol dele, Deus diz: meu filho, se você vive em prol dele, eu não posso te abençoar. Eu não posso ser o seu Deus uma vez que ele se tornou. Eu não posso ocupar o seu coração uma vez que o coração já está ocupado por ele. Você percebe que o objetivo de Deus não é nos tornar pobres, o objetivo de Deus é nos tirar a idolatria. O objetivo de Deus é tirar do nosso coração isso, para que ele habite plenamente. O dinheiro pode se tornar um Deus no meu coração. Eu posso dar a vida por ele gente divorcia, por ele gente mata, por ele gente morre, por causa deste ídolo Mamon. A minha primeira palavra para você é: o dinheiro pode se tornar um Deus. Ele não é neutro totalmente, não. Ele seduz, atrai a gente. Nesse mundo capitalista, onde você é valorizado pela quantidade do seu bolso, às vezes a gente cai naquela cilada, né? E Jesus falou o seguinte: a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Para o mundo consiste. Para o mundo você tem muito? Quantos carros tem na sua garagem? Qual o tamanho da sua casa? Qual o salário que você tem? Quantos pés de café você possui? Para o mundo isso importa. Mas Jesus falou: meu filho, a vida de um homem não consiste nisso. Você se enganou. O mundo está regido por Mamon. Eu quero reger o seu coração. Segundo tópico, preste atenção.